Seguindo aqui no quarto e último livro do Manuel Filomeno de Miranda, dessa série que fala sobre a transição planetária, nós ainda estamos naquele encontro, né, da espiritualidade, tentando auxiliar o dirigente da casa espírita, que estava tendo problemas com a esposa, instigada por ciúmes, relacionados inclusive com uma médium de jovem, né, idade, tudo instigado no intuito de perturbar os trabalhos, perturbar aqueles espíritos que estavam tentando se organizar e encontrar um novo caminho. E os amigos espirituais estavam conversando com o espírito, né, que se apresentou, que reclamava, né, de todas as suas agruras, do que ele passou, e que mesmo 300 anos depois de todo o fato que tinha causado esse desejo incessante de vingança nele, ele ainda se apresentava como um anão, de tão forte que era o vínculo, né, vibracional dele com aquela situação, com aquele momento da jornada dele. Mas, continuando aqui, os seus algozes estão em despertamento. Isso aqui é depois que o espírito, né, desarmonizado faz a preleção dele e o dirigente, né, da equipe espiritual que estava auxiliando começa a conversar com ele. Os seus algozes estão em despertamento para o bem, especialmente o esposo, que administra esse lar-escola de muitas vidas. Milhares de existências estariam estioladas ao sol do abandono, na tragédia das ruas, nos escusos caminhos dos crimes, na loucura, e tombariam fatalmente no suicídio. Conceda-lhes o favor da compaixão e, mais tarde, a bênção do perdão, que também iluminará o seu caminho, auxiliando-o na ascensão espiritual. Recorde-se de Jesus, até hoje perseguido. Parecendo recuperar a crueldade inicial, reagiu. Não me fale esse nome fatídico, que foi a causa da minha e da desgraça de milhares de vítimas. Odeio e considero quase tudo que dele se diz uma farsa. Como poderei acreditar que veio libertar Israel do destino inglório da escravidão a Roma, como sucedera com outros povos antes, e não foi capaz de libertar-se de si mesmo? A sua conveniência era com os depravados, a sua convivência era com os depravados, os criminosos e viciados, em detrimento do que se legislava no templo dedicado a Salomão e se cultuava nos estudos dos profetas e da lei antiga. Caso ele estivesse vindo com alguma tarefa de honra para Israel, ele traiu Jeová e o seu povo. É interessante, né, esse espírito criticar Jesus, porque ele não cumpriu as normas da sociedade vigente à época. O que era considerado certo era o que aqueles homens determinavam. E Jesus sempre foi muito claro em dizer que não veio para tratar dos sãos, mas dos doentes. Então, você analisando uma frase dessa, né, eu estou aqui não para tratar dos que estão sadios, mas justamente dos que estão doentes. É assim óbvio se esperar que ele transite no meio justamente dos desequilibrados, dos depravados, dos criminosos, dos viciados, porque são eles que precisam de ajuda, mais
do que aqueles que acham que estão equilibrados. Mas como naquela época, né, que ele retrata aqui como há 300 anos passados, como nos tempos atuais, muitas e muitas cabeças pensantes ainda consideram as normas da sociedade o correto. E não apenas criticam, mas como combatem tudo aquilo que não apenas questionam essa ordem natural proposta pela humanidade propriamente, mas combatem com todas as suas forças, porque acreditar e seguir o que Jesus, o que Francisco, o que Maria e tantos outros espíritos iluminados tentam nos mostrar, implica em abandonar todas as benéficas que essas regras, que essas leis humanas nos trazem, que muitas visando o benefício próprio, um egoísmo desmedido, um desconhecimento total da fraternidade, mas isso vai gerar perda nas suas aspirações terrenas. E elas acabam sendo veementemente combatidas, criticadas. E muitos e muitos movimentos são criados para que ela seja totalmente abandonada. Jesus jamais se propôs a salvar Israel pela espada, que sempre gera consequências através de si mesmo. Ele veio ensinar-nos a todos que somente existe uma força e um poder no mundo que merecem ser trabalhados, que é o amor. Por isso, elegeu os desafortunados, os desdenhados, os perseguidos, como você. E os homens que lhe utilizaram do nome para a prática do crime, esses sim, que deslustraram a nobreza do Mestre de misericórdia e perdão. Ele preferiu ser traído, crucificado, para demonstrar que os seus ensinamentos não eram somente palavras e conselhos, mas essência de vida, porque a existência terrena, como sabemos, é rápida na sua transitoriedade, mas a imortalidade é a razão pela e para a qual existimos. E esse parágrafo especificamente é muito interessante, né? Porque quando diz ele preferiu ser traído, é a exemplificação mais pura e simples, demonstrando o que ele pregava. Porque a gente só tem, quando a gente só tem palavras para tentar justificar o que está sendo feito, ou para tentar mostrar a alguém uma nova perspectiva de caminho, às vezes existe muita dificuldade de a quem a gente nos dirige compreenda de fato qual seria o nosso papel e o que ele deveria perceber. Mas quando a gente demonstra isso, quando a gente exemplifica, quando a gente deixa de ser vozes soltas no ar, palavras perdidas em pedaços de papel, mas nos transformamos em ação, o exemplo toca, o exemplo chama atenção. E a forma como a gente age, como conduz a nossa trajetória, é capaz de arrebanhar e fazer aqueles que estão ao nosso redor repensarem com muito mais facilidade, com muito mais profundidade, os seus próprios caminhos. Então, foi exatamente o que Jesus fez. Ele veio aqui e pregou. Ele deu a teoria. E isso precisa ser feito.
Mas ele não ficou só nisso, esperando que as pessoas ouvissem e entendessem de fato as palavras dele. Ele demonstrou. E qual a melhor maneira de demonstrar amor e perdão do que ser atacado, do que ser crucificado, do que ser vilipendiado, e não apenas aceitar isso como um covarde, aceitar isso com amor, pedindo até o seu último momento, pelas Escrituras Sagradas na terra, que todos aqueles que lhe causaram algum dissabor fossem perdoados. Então é isso que, uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Não são apenas as leituras, as nossas palavras, mas o nosso exemplo. O nosso principal trabalho é exemplificar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer que toda a humanidade um dia possa seguir. Então, mais do que pregar, mais do que escrever, mais do que ler, a gente precisa realizar, fazer, sair da inércia da teoria e encontrarmos a plenitude na prática. As acusações que lhes são atribuídas por crimes que praticaram em seu nome não são de sua responsabilidade. E note que esse comportamento é comum à criatura humana na sucessão dos tempos. Em todas as obras de amor e fraternidade, aparecem os oportunistas, que as destroem com os seus atos alucinados e seus comportamentos infames. No dia em que Jesus for realmente vivido e ensinado, estarão em relevo a caridade e o amor, guiando as vidas na direção dos reinos dos céus, que se edifica no íntimo do coração. Tomado de revolta, ironizou. Então eu tenho que perdoar os meus algozes, ainda dedicados ao infame da cruz, eles que me desgraçaram usando essa mesma cruz. O nosso plano é muito mais vasto. Está em pauta o combate a essa doutrina de fracos e covardes, que trabalham na sombra da traição e do crime, para transformar o planeta numa grande Gomorra ou Sodoma, que o nosso Deus destruirá, aprisionando a todos os seus responsáveis. Se a gente pensar isso, né, que ele está dizendo agora, qual a diferença dessa pregação dele, né, da intenção desse grupo, porque a gente vê atualmente lideranças mundiais realizando em nome do próprio egoísmo, do próprio benefício, daquilo que ele, no seu ego, na sua vaidade, acredita que é o certo, porque ele determinou aquilo. E assim são feitos esses embates, partindo de um pressuposto totalmente falso, mas com uma crença na mente deles verdadeira. Eles combatem tudo que vá de encontro àquilo e vão criando novas regras, novas formas de percepção que perpetuem aquele sentimento e que tentam enfraquecer qualquer movimento que visa gerar mudança, equilíbrio, harmonia e vá, aos poucos, desfazendo essa mentalidade. Iniciaremos levando a desditada mulher à loucura pelo ciúme, sentindo-se desprezada pela farsante de quem me utilizo para o nosso encontro. E à medida que ele desvaire, irá perdendo o controle das emoções
e também será arrebatado pela desdita, demonstrando que o Espiritismo é mais uma façanha mentirosa do que a verdade que se lhe atribui. Teremos o prazer de produzir escândalos sucessivos, depois com o rebanho de outros que estão cuidando, e o desequilíbrio do grupo terminará, sofrendo interferência das autoridades governamentais. Assim, de uma pequena chama, poderemos produzir um incêndio em vários pontos, porque o nosso programa de agressividade é coletivo, isto é, em diversos lugares ao mesmo tempo. E é engraçado porque a lógica, né, e a forma com que ele apresenta o plano dele não é muito diferente da forma com que a gente apresenta, né? Estar em todo lugar, irradiar em todas as direções, buscar aos poucos, conquistando mudanças de pensamento e, através do esforço, do exemplo, fazer aquilo crescer e ir modificando. Só que a grande diferença está na forma de agir, não a estratégia em si, mas a forma como que essa ação é realizada. Da forma que eles colocam, eles partem para a tentativa de obrigar, de reverter a todo custo o pensamento e a forma de seguir o seu caminho dessas pessoas. E a gente trilha, embora a estratégia seja muito parecida, um caminho de amor, de paciência, de benevolência, de indulgência, dando todo o suporte e aguardando que aquele irmão ao qual a gente se direciona comece a repensar a sua própria vida por si mesmo. Diga, Jair. Veja só que interessante. O título do livro é No Rumo do Mundo de Regeneração, né? Então, nós sabemos a nossa situação que está aqui no Brasil, no mundo todo. Tá tudo, a gente já sabe. Mas sabe o que ele fala aqui? Na última parte ali. Assim, de uma pequena chama poderemos produzir um incêndio em vários pontos, porque o nosso programa de agressividade é coletivo, e isso é em diversos lugares ao mesmo tempo, tal como está ocorrendo. Está bem na nossa cara. Então, quer dizer, o título, e veja só que coisa mais interessante, foi depois do Covid que a gente está vendo todo esse pandemônio, não só se estende para o Brasil, não, se estende para todo mundo, como a gente já sabe. Está todo mundo se contando, está todo mundo dividindo, todo mundo dentro de um fanatismo de tudo que é seita, de ir, disso e daquilo. Isso mesmo, está bem aqui. Esse último parágrafo aqui, mais o título do livro, é a nossa realidade atual, é só isso. Enquanto exprobrava, mudou completamente de aspecto. Aquele do infeliz para o do arrogante e triunfador, que se ufanava de estar a caminho da vitória. Sem qualquer inquietação, o amigo do educandário Esperança insistiu com o visitante. Todos percorremos caminhos mais ou menos semelhantes. O erro, em princípio, para a aprendizagem da dignidade e da compostura depois. Deixamos cardos e pedrouços pela estrada percorrida e somos constrangidos a retornar pela mesma senda, retirando os calhaus e os empecilhos que nos ameaçam o crescimento para Deus. Esse crescimento é uma fatalidade semelhante às leis cósmicas. Nada pode modificar, porque são os alicerces universais. Enquanto o amor não desejar no sentimento humano, a criatura estará mais na faixa primitiva do que na luz sublime da emoção divina.
o meu irmão, veio trazido para ter diminuído as suas dores. Assim, irá cooperar conosco para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas. Para tanto, contamos com o teu raciocínio. Permaneça aqui na instituição por alguns dias, especialmente agora que o mundo está em quarentena, recuperando-se moralmente sob o látego de uma pandemia, que é mecanismo das leis superiores para equilíbrio moral do planeta. E veja como são úteis e o que fazem sob a inspiração de Jesus. Olha como é interessante isso, né? A proposta dele. É justamente aquilo que a gente estava conversando. Eles estão conversando aqui, estão no campo teórico. Ele, dentro das teorias que existem na cabeça dele como verdade, e a espiritualidade tentando mostrar um outro lado da mesma moeda. E depois que esse primeiro contato é feito, qual a proposta dele? Com paciência e humildade, pede que ele aceite ficar ali para acompanhar o trabalho, quer dizer, para ele que ele possa ver a exemplificação viva da teoria que começou a ser passada sutilmente para ele, para que através do exemplo do que ele está vendo ser realizado, não que ele se modifique do dia para a noite, não que ele esqueça os pensamentos desarmonizados que ele tem, mas ele comece a repensar e a olhar com outros olhos tudo isso, toda a situação ao redor dele, todo o relacionamento dele com o que ele chama dos antigos algozes, rever a posição dele realmente como vítima da situação. Então, como o exemplo é importante, a realização do que a gente temos em nossas mentes como teoria colocadas na prática é o principal argumento que a gente tem para auxiliar qualquer ser em desarmonia, em desequilíbrio que se aproxime de nós ou demonstre uma possibilidade de ser acolhido ou auxiliado de alguma forma. Essa é a nossa melhor arma, a exemplificação. Posso asseverar-lhe que, se depender de mim e dos nossos amigos, todos inscritos nesta guerra de libertação, nada você conseguirá com o seu Cordeiro de Deus. A frase foi exteriorizada com uma grande ironia, método normal de zombaria para perturbar a lucidez do antagonista. Procurando demonstrar o seu falso poder na comunicação, agitou a médio e ergueu-lhe os braços com os punhos cerrados, em atitude de golpear a mesa para parecer forte. A um sinal do mentor, o irmão Cláudio aproximou-se e aplicou passes dispersivos, eliminando os fluidos pesados que ele expelia, em tentativa de prejudicar a aparelhagem delicada da médium. Enquanto isso, Eurípides induziu o desditoso ao sono reparador, profundo, o que logo aconteceu, sendo desligado e conduzido por auxiliares nossos a uma sala contínua para nova oportunidade posteriormente. De imediato, a médium Amália, em transe profundo, foi incorporada pela entidade que perturbou o casal, agora também presente em desdobramento pelo sono físico. Tratava-se de um cavalheiro com mais ou menos 50 anos de idade, que envergava indumentária religiosa de nível superior. O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa e nos ademanes de aparente distinção. Com ele vieram alguns áulicos, trazidos sem o saberem, pelos construtores do trabalho,
serviam-no em contínua bajulação, que lhe exaltava a prosápia e o falso poder. Nada obstante, exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas, que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência, fracassada, em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. Logo que houve a perfeita identificação de seu perispírito no de Amália, podíamos ver a união de ambos, que se confundiam em contínuas ondas, emitidas pelos centros de força, poros perispirituais, tornando notável o fenômeno, demonstrando a supremacia do comunicante sobre o duplo etéreo, que se dilui após a desencarnação.